Muito bem, gente. Ó, essa é a nossa primeira aula aqui. É para a gente entender a NR1 e por que eu digo, né? Por que eu disse lá na nossa introdução, na página de vendas, nos meus conteúdos que você provavelmente acompanha nas redes sociais, que precisa de ter um agente de transformação, de ter alguém ali conduzindo, né, a transformação cultural da empresa. Né? Não basta simplesmente mapear os riscos e enfiar dentro da gaveta, né, num documento aí que ninguém vai mexer. Então, ó, eu tô com a NR1 aberta aqui na minha tela já, logo de cara, né? E eu vou ler com vocês os principais trechos. Eu não vou ler ela inteira, são 21 páginas, né? E aí você vai. Vou deixar o link para você fazer o download dela aqui, ó, no site do governo propriamente dito, né? A fonte mais original possível para você ler esse documento. E aí você vai entender comigo o porquê que a gente precisa ter essa preocupação em transformar a cultura organizacional e principalmente com governança e gestão de dados, tá? Vamos entender aqui essa informação. Então, ó, vários assuntos, vou deixar para você ler por conta própria, tá? O ponto principal que a gente quer chegar aqui, ó, que é a redação dada, né, pela portaria do Ministério do Trabalho e Emprego em 2024 e que vai entrar em vigor em 26 de maio de 2026, né? Ou, dependendo de quando você está assistindo essa aula, já entrou em vigor, né? O que ele fala aqui, ó, sobre plano de ação, tá? Deixa eu achar aqui a informação direitinho. 1.5.5.2, planos de ação, tá? Então, ó, a organização deve elaborar plano de ação, indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas conforme o subitem 1.5.4.4.3. Então, ó, vamos lá no subitem 1.5.4.4.3, né? Ó, para a probabilidade de ocorrência das lesões ou agravos à saúde decorrentes de fatores ergonômicos, incluindo os fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências da atividade de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção implementadas, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que a organização deve elaborar um plano de ação, tá? Então, não adianta identificar, por exemplo, que existe um risco psicossocial de assédio, né, que é um dos mais graves que a gente tem, e enfiar esse risco na gaveta no documento, né? Simbolicamente, eu sei que muitas vezes hoje, ainda mais com o e-social, não está na gaveta, né? Foi colocado no sistema de forma digital, mas o sentido é o mesmo, né? É esquecer, né? Ter lá registrado e não fazer nada com isso. Então, a gente tem que elaborar esse plano de ação, indicando as medidas de prevenção que a gente vai introduzir, aprimorar ou manter. Então, para a gente ter uma similaridade aqui, né, fazer um contexto, esse plano de ação é basicamente como se a gente estivesse, por exemplo, tentando emagrecer, né? Eu sei que muitas mulheres vão se identificar com essa referência, não sei se os homens que estão aqui me assistindo vão ter essa noção, mas é algo que a maioria das pessoas consegue entender, né? Imagina que eu fui lá no médico, no nutricionista e me pesei. E aí o médico falou para mim assim, olha, você tá acima do peso, precisa melhorar a alimentação, precisa fazer atividade física para poder
melhorar a sua saúde. Ou outro exemplo, mais ou menos na mesma área, né? Eu fui lá, fiz um exame de sangue, meu colesterol tá alto, meus hormônios estão todos alterados, descobri uma doença, seja ela qual for, grave, leve, não importa, né? Teve ali. Isso que o médico faz ali, né, é o nosso diagnóstico, que considerando a NR1, o mapeamento, o levantamento dos riscos psicossociais que a gente está fazendo, é só a primeira parte, né? Porque o que adianta se o médico vira para você e fala assim, olha, você está com colesterol alto, e você sai da consulta do médico e não faz nada, né? O seu colesterol vai continuar alto. Se você entra na consulta do médico, vamos pensar numa hipótese aqui, né, uma doença mais grave, vamos dizer que o médico identificou, fez um diagnóstico, diz que você está com câncer, por exemplo. Se você sai do médico e não faz nada, né, você vai morrer. Não vai ter um tratamento, não vai ter ali uma solução, uma resolução para isso. Então, quando a NR1 diz aqui, né, a organização deve elaborar plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, ela está dizendo exatamente isso. Olha, só o diagnóstico, simplesmente dizer na minha empresa existe risco de sobrecarga de trabalho, nessa função existe risco de você ser assediado moralmente, nessa função existe o risco de você sofrer preconceito, tá? E todos esses que eu tô falando aqui são fatores de riscos psicossociais. Caiu aqui a cortina, sei lá o que aconteceu aqui, depois eu vou dar uma olhada nisso. Todos esses são fatores de riscos psicossociais e eu vou trazer uma aula mais específica sobre isso, tá? Não adianta simplesmente você falar, tá? Existe na minha empresa o risco da pessoa sofrer assédio. Simples, tem que ter uma medida de prevenção, tem que ter um plano de ação. Para quê? Para que isso seja reduzido, para que esse risco de assédio diminua, para que esse risco de assédio desapareça, zere, tá? Então, fazendo o comparativo aí, né? Vamos pensar, se eu estou dirigindo uma moto, existe o risco de eu cair, né? Então, eu vou lá e coloco um capacete para poder diminuir o risco que eu morra. Eu vou dar uma aula específica sobre isso também, tá? Mas é só para vocês entenderem. A empresa, né, no caso aqui a organização, né, deve elaborar esse plano de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas. Então, não adianta simplesmente dizer, não adianta simplesmente levantar a mão e falar, olha, existe risco de sobrecarga de trabalho. Não. O que você vai fazer para que esse risco diminua? O que você vai fazer para que a pessoa não sofra com essa sobrecarga? Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Aí, aqui ele fala, né? O número de trabalhadores possivelmente atingidos deve ser utilizado como critério para aumentar a prioridade de ação. Então, a gente vai falar sobre isso mais, a gente vai aprofundar isso ao longo do curso, tá? Para as medidas de prevenção, deve ser definido cronograma com responsáveis, formas de acompanhamento e aferição de resultados, gente. O que significa isso, né? Se você já está no mundo corporativo, como eu imagino que você esteja, isso aqui é gestão de projetos, tá? Então, definir cronograma com responsáveis. Quem vai fazer o quê? Então, imagina que eu defini no meu plano de ação que eu vou fazer uma palestra anti-assédio dentro da empresa para explicar, para
trazer para os meus colaboradores, para dizer para os meus colaboradores o que é assédio, explicar formas de combater, explicar formas de como denunciar se sofrer algum caso de assédio, né? Então, eu tenho que dizer cronograma, quando que essa palestra vai acontecer? É em janeiro, é em fevereiro, é em março, é em abril, é em dezembro, é em 2027? Quando que isso vai acontecer? Qual que é o cronograma para isso? Com responsáveis. Quem que é o responsável por contratar essa palestra, por orçar essa palestra? Quem que é o responsável por contratar o sistema que vai o canal de denúncias? Quem que é o responsável por organizar e melhorar a rotina de trabalho, tá? Seja lá qual for a medida de prevenção que você vai ter. Então tem que ter lá o nome. É o Joãozinho que trabalha no setor XYZ, tá? É o fulano de tal que trabalha no setor de segurança do trabalho. É o gerente da área de logística, porque foi na área de logística que a gente identificou que esse problema existe. Então, é ele que vai resolver lá o problema, tá? Então, tem que ter esse cronograma com responsáveis. Formas de acompanhamento, né? Então, como é que eu vou acompanhar que as medidas implementadas estão funcionando, né? Como é que eu vou acompanhar se esse cara realmente foi lá cotar a, a, a palestra? Como é que eu vou acompanhar se a palestra realmente foi dada? Quem assistiu essa palestra? Então, eu tenho que ter essas formas de acompanhamento. E aqui eu vou destacar principalmente essa aferição de resultados. O que significa isso, gente? A gente precisa medir. Aferição é medir, tá? Medir o resultado. Saber se essa palestra que eu dei realmente reduziu, ela fez efeito prático no dia a dia para reduzir os casos de assédio? O sistema que eu implantei fez diferença, deu efeito prático para reduzir a sobrecarga de trabalho? Então, eu preciso acompanhar esses números, tá? E esse é o ponto principal da NR1 que muita gente está ignorando. Por quê? Muita gente, né, muitas empresas já fazem palestras, já convidam pessoas para ir lá fazer uma semana da massagem, uma semana da paz mental, da meditação, do mindfulness, né? Muitas empresas já fazem isso, só que não medem os resultados. Tá falhando aqui, tá? Tá falhando nesse ponto. Por quê? 99% dos casos, né? Eu não vou dizer que é 100%, porque obviamente não dá pra gente generalizar totalmente, mas na grande maioria dos casos, o que acontece? Você vai lá, faz uma palestra, faz um evento de saúde mental, faz a semana do bem-estar na sua empresa e na semana seguinte tá todo mundo sobrecarregado de novo, tá todo mundo sofrendo de novo e aquilo ali não gerou resultado prático no dia a dia. A saúde mental continua, né, sendo um problema ali dentro. Então, por isso que eu digo que a NR1 não é só sobre uma palestra, não é simplesmente, vamos colocar ali o dia da fruta, não, a gente precisa ter forma de acompanhamento e aferição de resultados, tá? Então, repara aqui no item 1.5.5.3.1, a implementação das medidas de prevenção e respectivos ajustes devem ser registrados. Então, você tem que registrar que a palestra aconteceu,
né? Não basta simplesmente dar a palestra. Tem que tirar foto, tem que mostrar o que está fazendo, tem que ter, né? Então tem que registrar ali. Mas mais do que isso, repara aqui no item 1.5.5.3.2.1. As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho, tá? Então, o ponto principal que a gente vai trabalhar ao longo desse curso está aqui. Está em aferir resultados, tá? Que é aqui o item 1.5.5.2 e em corrigir, né? Corrigir a rota, corrigir as medidas de prevenção quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia em seu desempenho. O que significa isso, gente? Eu vou voltar lá para o exemplo das nossa saúde física, né? Pensando aí num contexto de emagrecimento. Imagina que eu, você, alguém, né, foi lá no nutricionista, o nutricionista passou uma dieta, um plano de ação, tá? Para você seguir ao longo dos próximos 30, dos próximos 45 dias. Quando você vai fazendo um acompanhamento, que é o que está escrito aqui, né? Você vai voltar no nutricionista. Você não vai largar, né? E deixar de ir. Você não vai uma vez só. Você vai lá e acompanha. Você vai... Eu falo isso por experiência própria, porque eu faço esse acompanhamento. Então, você vai lá voltar e o nutricionista vai pesar você de novo, vai tirar a medida do seu braço outra vez, vai tirar a medida da sua cintura outra vez, vai mandar fazer exame de sangue outra vez, né? Por exemplo, o médico com o acompanhamento, vamos ver o remédio que você está tomando está fazendo efeito. E aí a gente vai ver, a gente vai falar, né? Vai olhar para aquilo e vai dizer, poxa, legal, eu tive, a dieta funcionou, você baixou 5 quilos, olha, o remédio que você está tomando funcionou, porque o tumor que você tinha diminuiu de 15 centímetros para 10. Olha, o exercício físico que você está fazendo fez efeito, porque o seu músculo cresceu, se era isso que você estava querendo, né? Então, você vai ter isso. Esses exemplos são exemplos de eficácia, né? Só que aqui diz que as medidas têm que ser corrigidas quando indicarem ineficácia, né? Isso já aconteceu comigo, eu vou te dizer com todas as letras. Então, por exemplo, pegando um caso real meu, tá? Que tá acontecendo essa semana. Eu tenho feito acompanhamento, tá? Com uma fisioterapeuta para tratar de bruxismo, gente. Sabem o que é bruxismo? Aquela mordida dura, fica com dores e tudo mais. Então, ó, a fisioterapeuta, ela mexeu na minha cabeça, fez um monte de massagem, umas coisas lá que ela, como fisioterapeuta, sabe o que tem que ser feito, entende da técnica, né? Só que depois que eu saí da sessão, eu voltei para casa e eu falei para ela, mandei uma mensagem no WhatsApp e disse, olha, alguma coisa deu errado, alguma coisa não foi eficaz, tá? O que aconteceu? Estou sentindo mais dores do que eu estava sentindo antes. Tô com uma dor de cabeça, uma sensação ruim. A fisioterapeuta, na hora, falou para mim, putz, mexi em alguma coisa que, né, teve um efeito colateral, esqueci de fazer alguma coisa. Vamos ser realistas, até os melhores profissionais, às vezes, têm esses lapsos, a gente sabe, é o dia a dia, a rotina, né? E aí, a gente precisou
corrigir, né? Então eu precisei voltar lá na sessão dela para que ela mexesse de novo e a gente corrigisse. O mesmo caso acontece com médicos, né? Então eu já fiz acompanhamento, por exemplo, para baixar colesterol. Poxa, meu médico deu um remédio. O remédio foi lá, fez efeito, foi muito bom. Aliás, foi eficaz de fato. E aí ele falou, vamos ver se funciona sem o remédio? Então a gente pausou o remédio, ficou só com a alimentação e deu um rebote, voltou, o colesterol subiu de novo. Então o que acontece nesse caso? Ele falou, olha, a gente já sabe que não é alimentação, que é genético. Foram sendo feitos testes para poder ter essa adaptação, esse acompanhamento, essa eficácia, tá? Então, isso é obrigatório, tá aqui na norma, tá? Dentro da NR1 existe, vai ser obrigatório que tenham esse acompanhamento, gente. Tá aqui, ó. Deve ser definido o cronograma com responsáveis, formas de acompanhamento e aferição de resultados. As medidas de prevenção devem ser corrigidas quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia. Então, não é só mapear, não é só fazer um documento e enfiar na gaveta, tá? Então, quando eu digo, né, que a gente está aqui, a gente vai precisar de profissionais que saibam acompanhar, que saibam medir resultados, aferir resultados, que saibam corrigir as medidas de prevenção quando os dados obtidos no acompanhamento indicarem ineficácia. É também obrigação da NR1? Eu não estou brincando, né? Porque está aqui, está escrito. Então, como é que são essas formas de medir? Como é que a gente vai avaliar a saúde mental, né? Porque isso é algo que eu escuto muito, inclusive de psicólogos. Nossa, eu tenho dificuldade de colocar a saúde mental em números. Eu tenho dificuldade de mensurar os resultados. Eu tenho dificuldade de mostrar para a diretoria que isso é importante. Então, esse é o foco do nosso curso RH Transforma Cor, tá? Esse é o nosso foco. Entender aqui, né? Aprender a mensurar, a aferir resultados, a definir esse cronograma, a aprender como acompanhar os retornos que as medidas de prevenção estão dando, né? Se vai ser uma palestra, se vai ser um sistema novo que vai ser implementado, se vai ser alguma novidade dentro da empresa. E tudo isso através desse acompanhamento, dessa medida de prevenção, dessa correção de rota, né? De todos esses pequenos detalhes que a gente tem aqui dentro da NR1, dentro dessa evolução que a gente está falando, a gente vai transformando a cultura organizacional, né? É por isso que é um RH Transforma Cor, né? Que é de transformação. É a transformação da cultura organizacional através dessas medidas práticas, dessas intervenções que a gente faz no dia a dia, na prática, na vida real, né? E medindo os resultados para que a gente tenha cada vez ambientes de trabalho mais agradáveis, mais eficientes, o que eu chamo de ambientes de trabalho com cor, tá? Então, pessoal, para quem tem dúvidas sobre o que vai aprender dentro desse curso, é exatamente isso. É a ter controle, organização e resultados
na gestão de riscos psicossociais.